criou Adão e Eva. Deus criou antes de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva, Deus criou o mundo, o universo, as galáxias, os planetas, a lua, o sol, a lua, o sol, o sol, a lua, o sol, a lua, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Claro que o sol é que faz o dia, né, ilumina durante uma boa parte do dia, mais ou menos 12 horas. Mas o mesmo Deus que criou o universo, estou com dor de cabeça agora, mas enfim, mas vou botar aqui os miolos aqui para funcionar aqui. Mas o Deus que criou o universo, eu estou falando do Deus, porque tem muitos deuses. Tem os deuses do hinduísmo, tem deuses em religiões afro-brasileiras, tem deuses em outras religiões, na Ásia, em outros continentes. Aqui no Brasil tem centenas de religiões, um pouquinho de cada lugar do mundo, mas a principal religião é ainda o cristianismo, a principal religião. E a principal ramificação, a principal denominação é ainda o catolicismo romano. Então, gente, amigos e amigas, Deus criou tudo que existe. Eu estou falando do Deus cristão, do Deus judaico-cristão, do Deus da Bíblia, da primeira parte judaica e também o Deus da segunda parte cristã. Porque, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, quem pariu o cristianismo foi o judaísmo. O judaísmo foi que pariu o cristianismo, mesmo sem querer, mas foi o judaísmo que pariu o cristianismo. O cristianismo nasceu do judaísmo. E Jesus veio primeiro para os judeus e não para os gentios, nós. Ou enfim, talvez eu tenha sangue judeu, não sei. Ainda fica uma incógnita, um ponto de interrogação. Mas eu me sinto. Mas a questão não é essa. A questão não é essa, senhoras e senhores, amigos e amigas. A questão é que quem criou todo o universo e além dele foi Deus, o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, dos cristãos, dos judeus, dos cristãos, dos judeus e dos cristãos. Estou falando de Javé, de Jeová, de El Shaddai, de Yahvé, El Yahvé. Estou falando dele, do Deus de Jesus, do Deus de São Pedro, São Paulo, São Tiago. E foi Deus que nos colocou nessa situação embaraçosa, nessa enrascada, nesse Titanic que é o planeta Terra. Foi Deus que nos criou e nos colocou nessa situação lamentável. Porque antes de Deus criar Adão e Eva, Deus criou o universo, as galáxias, os planetas, as estrelas, os sóis, enfim. E antes de criar o universo, Deus criou os anjos. E aí é que entra aquela parte que a gente já sabe sobre Lúcifer. Deus criou os anjos e dentre os anjos, Deus criou também um anjo chamado Lúcifer. Enfim, Lúcifer. E foi ele que se rebelou contra Deus. Lúcifer, tentou derrubar Deus, tentou dar um golpe no governo celestial, tentou derrubar Deus do governo, tirar Deus do governo, como fizeram com a Dilma Rousseff. Deus quase foi derrubado por Lúcifer. Quase, mas não foi, porque é Deus. É Deus e Deus não é. Enfim, derrubado. Ele é soberano, poderoso. E Lúcifer, na sua tentativa frustrada de derrubar Deus, de dar um golpe de Estado, vamos dizer assim, Lúcifer foi
expulso do paraíso junto com muitos e muitos anjos que o seguiram. Anjos que seguiram Lúcifer. Esses anjos são hoje chamados de demônios. E Lúcifer hoje é chamado de Satã ou Diabo. Eu chamo de Satã. Mas Lúcifer continua sendo anjo. E muito poderoso. Nem o próprio arcanjo Miguel zombou dele. Estamos aqui nós zombando de Deus e de forças sobrenaturais que nós desconhecemos por completo e zombamos diariamente desses seres. Mas eu digo respeitosamente, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus dos cristãos e, claro, dos judeus. Eu digo para o Senhor, que foi o Senhor que nos colocou nesta enrascada, nesta tremenda situação lamentável, lastimável, na qual nos encontramos, porque foi Deus que nos colocou aqui. Se sofremos, Deus sabe, permissão dele. Se cai um avião matando mais de 100 pessoas, permissão de Deus. Quando caiu aquela aeronave, ou melhor, quando foi abatida aquela aeronave da companhia aérea Gol sobre a floresta amazônica, em cima da floresta amazônica, eu me questionei Deus em oração. Por que o Senhor permitiu? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que o avião que estava na contramão derrubasse o avião que estava ok, que estava sendo guiado perfeitamente bem, e Deus permitiu que a aeronave Legacy, que estava com poucas pessoas, que tinha poucos passageiros, e foi a causadora do acidente com o Gol. Deus permitiu que o Legacy saísse do impacto, da trombada, ou melhor, Deus permitiu que o Legacy saísse sem quase nenhum dano daquele acidente que o Legacy provocou, e não o Gol. O avião da Gol não provocou o acidente. Os pilotos estavam conversando, batendo papo, quando de repente o Legacy cortou o avião. Literalmente cortou, fez um estrago no avião da Gol, que estava levando mais de 100 pessoas. Estava indo tranquilamente bem, na sua mão, na sua via, do seu lado da aerovia, e o Legacy foi lá e entrou na contramão, abatendo o avião da Gol. Por que Deus não permitiu que o Legacy também caísse, ou que o Legacy fosse abatido e o avião da Gol não fosse abatido? Por que Deus permitiu que o avião que estava ok, que estava obedecendo às regras, às normas, por que Deus permitiu que o avião que estava obedecendo às regras, às normas, caísse, matando mais de 100 pessoas, e o avião que causou, o causador do acidente, o Legacy, que estava levando poucas pessoas, passageiros, e causou o acidente, por que Deus permitiu que o Legacy saísse daquele acidente, daquela situação, sem quase nenhum dano estrutural, etc. Então, quando vem uma enfermidade, uma doença, a gente diz, a culpa foi do álcool, a culpa foi do cigarro, a culpa foi daquele produto, a culpa foi do sol, a culpa foi do excesso de trabalho, a culpa foi do vício, a culpa foi das drogas, enfim, a culpa foi da vida. Mas nunca dizemos a culpa foi de Deus. Mas Deus nos colocou nessa situação. Deus permitiu que Adão e Eva caíssem na tentação de Lúcifer, de Satã. Deus permitiu. Deus é onisciente. Os 3 atributos de Deus: onisciência, onipotência, onipresença. Deus permitiu. Deus sabia que iria acontecer, que ia acontecer. Deus sabia que Lúcifer iria tentar derrubá-lo, dar um golpe
de estado no governo celestial de Deus, e Deus permitiu que Lúcifer fizesse tudo aquilo, e Deus permitiu que ele viesse à Terra para tentar destruir a obra de Deus, a criação de Deus, e está aí o mundo como está, cheio de doenças, cheio de enfermidades. Os seres humanos são melhores um pouquinho do que os seres irracionais, os humanos são melhores um pouquinho do que os animais irracionais, do que um chimpanzé, do que um orangotango, do que um porco, do que uma baleia, do que um golfinho. O ser humano é melhor um pouquinho porque o ser humano sabe pensar, raciocinar, sabe criar, sabe inventar coisas, sabe fazer coisas, mas tudo que acontece debaixo do céu ou sobre o céu, o nosso céu, a nossa atmosfera, tudo Deus sabe. Tudo é sabido por Deus, tudo passa pela visão de Deus, pela onisciência dele, pela onipotência dele. Então não vamos culpar Lúcifer por tudo? Ou vamos? Então não vamos culpar a vida por tudo? Ou vamos? Porque se a gente fizer o rastreamento, acaba chegando a Deus. Tudo vem dele. As coisas boas e as coisas ruins. Olha o livro de Jó na Bíblia. Olha a história de Jó. Olha o que aconteceu com Jó. Aí você diz, eu já li a Bíblia, eu já li o livro de Jó, já ouvi um audiolivro, uma audiobíblia, eu já vi o filme sobre Jó, sei que Jó sofreu, mas Deus lá no final o recompensou. Mas gente, ele sofreu pra caramba, e ainda perdeu os filhos, queridos, amados. Ele perdeu os filhos, que ele até jejuava, até fazia oração por eles. Ele perdeu os filhos, perdeu os empregados, perdeu os rebanhos, a propriedade, tudo ele perdeu, só não perdeu a vida, mas o próprio corpo dele começou a putrefar, a apodrecer, ainda vivo, cheio de feridas. Que sofrimento horrível, meu Deus. Não passou Jó num teste tão terrível? E tudo, Deus sabia de tudo. E Deus conversou com Satã, com Lúcifer, diplomaticamente, e Deus permitiu que Lúcifer tocasse em Jó, ferisse Jó, e tirasse tudo que ele tinha, inclusive os filhos amados e os seus rebanhos e, é claro, os seus empregados. E ainda colocou uma esposa da língua grande e da mente pequena. Mas a questão é, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, o bem, o mal, o dia, a noite, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Por enquanto é isso, que eu tô com dor de cabeça.